partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A desinformação é uma das maiores ameaças à saúde pública. Quem disse isso foi Tedros Adhanom. Quando falamos em HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, ainda existem muitas dúvidas, medos e preconceitos. Mas, felizmente, também existem avanços importantes. Hoje, o diagnóstico é mais rápido, os tratamentos são mais eficazes e a prevenção evoluiu e a informação continua sendo aí a ferramenta mais poderosa para proteger vidas. Mais do que falar sobre doenças, vamos falar sobre acolhimento, serviços e de saúde e a importância de uma rede preparada para cuidar das pessoas em toda a nossa região. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé, Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar disso, vamos falar de prevenção, informação, o fortalecimento da rede regional de atenção às ISTs, HIV e co-infecções. E para essa conversa eu estou recebendo hoje o Rodrigo Reis, que é coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, e também a Fernanda Teichmann, profissional que atua no Centro Regionalizado de Atenção Integral e Prevenção às ISTs, HIV e AIDS e co-infecções e no Serviço de Atendimento Especializado. Fernanda, Digão, sejam muito bem-vindos ao nosso cafezinho. Terça-feira, hoje, dia de saúde, bora lá, né? Bora lá, Dani. Boa tarde, ouvintes aí, obrigado pelo espaço novamente, né? Obrigado pela Fernanda aceitar nosso convite, né? Vim falar um pouco aí desse programa que é tão importante, que tem evoluído tanto aqui na nossa região, né? E como a gente estava conversando antes, né? A gente precisa de profissionais comprometidos, né? Que as coisas acontecem. Sim, né? sim. Que o interesse seja de fato da população, né? Quando a gente toma decisões de saúde. Vamos começar falando de HIV e essas outras ISTs, porque isso foi quando surgiu era um grande tabu, né? De alguma forma segue sendo também ainda, né? Infelizmente, falar disso segue sendo um tabu. Eu queria entender um pouquinho de qual o desafio que vocês têm na saúde pública quando a gente fala dessas pautas ainda. Bom, eu acho que o tabu ele do preconceito, ele ainda existe. E ele, estranhamente, a gente está num momento, né, de crescer as redes, assim, de melhorar a conexão entre a atenção primária, o próprio CRAIP, assim, que vem capacitando, trabalhando com essa parte de matriciamento junto aos municípios, que é preparar o município também para ter um atendimento, um olhar diferenciado lá no município. Também tem a questão que acaba acontecendo por causa do preconceito. Sim. Os municípios que, por exemplo, que relataram já, que colocaram esse centro, esse apoio lá no município, né, de poder receber medicação e de fazer um tratamento mais adequado lá no município, começaram a fazer isso por causa do preconceito. Porque os motoristas vinham buscar a medicação aqui e levavam para o município e diziam, estive lá e consegui a medicação dos aidéticos, falavam isso. Ai, que horror. Não e daí, cidades pequenas, né, isso virava, e aquela medicação não era para isso. Sim. Era para evitar da pessoa pegar. Sim. Entende? Então a gente também tem, eu acho que assim, tem vários desafios. A gente chegar até a população que hoje não tem mais aquela população de risco e tal, mas aquela população que realmente vai ter um impacto, né, com aquele tipo de medicação. Eu vou deixar essa parte técnica para a Fernanda, que é mestre nessa área, né, e que também está trabalhando bastante tempo nisso e que é a grande responsável, né, para a gente ter um centro regional aqui em Santo Ângelo, porque eu gosto do exemplo do serviço, esse serviço, principalmente porque ele surgiu de uma demanda de ouvidoria. Que legal. Sabe? A gente usar a ouvidoria para ser sempre fala disso, né? Dessa importância. Porque é isso que comunica, né? O pessoal fazer uma reclamação no Facebook, no Instagram, tranquilo, mas eu acho que o canalizar a comunicação
com os meios públicos, através da ouvidoria, é como a gente consegue desenvolver política pública, né? Então, Exato. esse é o caminho, né? Então, a gente fortalece sempre isso, porque... E esse exemplo do serviço especializado aqui em Santo Ângelo, que sai de uma demanda da ouvidoria e, claro, encontra profissionais comprometidos que vão atrás disso. E a Fernanda é uma das principais profissionais que trouxe esse, né? Que fez esse avanço aqui em Santo Ângelo. E que mostrou para o Estado também que a gente precisava investir. O Estado não tinha um investimento consistente, a gente começa só a ter um investimento consistente, um centro regionalizado também. Então é de se admirar. Que legal. Digam, antes de eu perguntar para a Feira, eu queria que tu esclarecesse pra gente, porque assim, a 12ª abrange várias cidades, 24, né, que a gente viu da última vez. Qual que é o papel da coordenadoria nesse sentido? Tu falou um pouco dessa transição da medicação, que vai de um lado para o outro, mas como que a coordenadoria atua nesse sentido, dentro desse serviço? A gente tem um apoio técnico junto aos municípios, né? Então, o que a gente tem feito? Primeiro é levar o conhecimento dos municípios o que tem de serviço, né? E depois tentar colocar no município também algum ponto focal, que sejam pessoas que também estejam mais por dentro daquele programa e do que ele está trazendo de melhoria e de toda a parte de um ponto focal, alguém responsável lá que saiba o que está acontecendo, né? Sim. E como fazer encaminhamentos, buscar apoio técnico. Então é isso, fazer essa articulação junto com o município e também, às vezes, ir até o município para fazer esse tipo de articulação, né? Às vezes, sentar com a equipe e fazer capacitações, né? Isso em conjunto com o CRAIP, né? Então, agora que temos um serviço regionalizado, a gente tem trabalhado fortemente junto a isso. Entendi. Lá na 12ª, responsável é a Ana Maria, né? Marconati. Ela é dentista, mas ela é doutora ela é uma profissional, ótima profissional, ela não pôde vir aqui, tinha um outro evento hoje, ela está em Santo Antônio, mas ela é responsável por essa parte técnica que faz a interlocução com os municípios, com o serviço e trabalhando um trabalho conjunto na região toda. Entendi. Fer, que legal te conhecer. Sabe que antes dessa entrevista acontecer, eu e o Digão tivemos vai, volta, agora vai dar, agora não vai dar. Sim. E que bom que a gente conseguiu fechar, então, para te vir, né? Porque, assim, talvez a maioria dos ouvintes nunca tenha ouvido falar no SAI, no Centro Regionalizado. Então, eu quero começar exatamente disso, né? Que tipo de atendimento é oferecido à população nesses setores? Então, boa tarde a todos, né? Eu agradeço o convite também. A nossa parceria com a 12ª, que nos auxiliou, né? Por muito tempo, continua ainda mais no último ano, que a gente teve a implementação do CRAIP, que é um centro regionalizado, que é isso, né? O Estado olhar para o município, ver que a gente precisava de recurso para estruturação, para ter uma equipe completa, para que a gente consiga acolher esse usuário, e essa palavra a gente usa muito no serviço, que é o acolhimento. Sim. A gente vem de um processo de desconstrução, né? De preconceitos. Então, eu sempre digo que o nosso desafio de todos os dias lá é encarar o preconceito. Questão de insumos, de medicamentos, de exames não é um problema. Sim. A gente tem política pública, a gente tem investimento, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, a gente avançou, assim, muito. O Brasil em si tem avançado muito no tratamento do HIV, mas a gente ainda tem muitas informações erradas, né? Muito preconceito que iniciou lá quando surgiu a primeira vez. E a gente parte disso, da desconstrução, tanto de profissionais quanto dos pacientes, né? Das pessoas em si. E daquela questão do diagnóstico precoce, né? Daquela informação de que o paciente que trata, ele não transmite. O indetectável é igual, intransmissível, levar o máximo de informação que a gente conseguir. As profilaxias também, que é uma coisa nova, assim, muitas pessoas não conhecem, que são os medicamentos que são capazes de prevenir uma nova infecção do HIV. Uma pessoa que não tem o vírus, que está no grupo de risco, que tem exposições, ela pode usar o medicamento, né, e não vai se contaminar. Então, a gente tem grupos que precisam dessas informações, pessoas vulnerabilizadas, como a gente falava antes, que precisam ter o acesso. E a gente precisa chegar até essas pessoas. Sim. Então, o CRAIP vem com isso, assim, com o intuito de estruturar,
de fortalecer a equipe, de aumentar o horário de atendimento e de levar a informação ao maior número de pessoas que a gente conseguir. Entendi. E matriciar também, né, municípios, os profissionais, para que o acolhimento ele esteja presente no atendimento, Uhum. né? Porque muitas vezes nós, enquanto profissionais, a gente precisa se desconstruir para poder acolher. Não tem como a gente ter um atendimento bom e humanizado se a gente é preconceituoso Exato. também. Exatamente. Então a gente parte disso, né? Esse é o nosso principal objetivo. Existem muitos desafios, assim, inúmeros, mas o principal é isso, é levar essa informação, é desconstruir aquela imagem de que uma IST é uma doença com um sinal de promiscuidade. Sim. Não é. Ela deve ser encarada como qualquer outra. Uhum. O paciente ele deve ter acolhimento, deve ter respeito. Uma sorologia não define ninguém. Ninguém é mais do que ninguém por uma doença, qualquer uma delas. Então, encarar dessa forma. Eu Sim, acho que... partindo disso, né? Partindo disso. Partindo- E aí a gente vai avançando. Quando tu falas em levar essa informação, de que forma exatamente que essa informação está sendo levada? Vocês ficam ali, estão ali à disposição ou tem alguma outra articulação municipal? A gente tem uma articulação com toda a rede, né? Tanto... Dos bairros? A atenção primária é o nosso braço direito, porque é a porta de entrada do usuário. Então, assim, a atenção primária, os postos de saúde, eles estão com a testagem rápida, por exemplo. A pessoa pode chegar no posto e solicitar um teste rápido, o resultado sai em 15 minutos e ele sai com o resultado do HIV, da sífilis e das hepatites virais. Então, a gente tem uma rede, 100% da rede de cobertura com o teste, né? E, principalmente, a capacitação do profissional para que saiba atender, acolher e orientar o Sim. paciente, né? Às vezes o paciente vai dar negativo, mas ele precisa de uma orientação, ele tem alguma dúvida, né? Se ele está procurando o teste, ele tem uma necessidade e ela Exato. precisa ser ouvida. Sim. Né? Então, a gente parte da atenção primária, que é o nosso braço direito, tanto aqui em Santo Ângelo como os outros municípios, a gente também dá o apoio. O hospital, que a gente tem um trabalho muito legal, principalmente com a maternidade do hospital. E aí com a rede privada, né, também. De que forma? A gente faz as palestras nas CIPATs das empresas. Então, sempre quando a gente é chamado, solicitado, a gente está disponível para levar essa informação. E é essa informação que eu levo, Sim. né? É falar sobre Sim. isso de uma forma, assim, mais tranquila, não com preconceito, não com estigma, e falar realmente o que está acontecendo hoje. Ainda a gente tem novos casos, mas a gente tem óbitos, né, Rodrigo? Mas esses casos são de pessoas que muitas vezes não tratam por medo, por vergonha, por preconceito. Eu ia te perguntar, né, se existe muito preconceito, já me respondeu. E essas pessoas acabam mesmo, sim, sem pedindo, né? Sim. Não buscando o atendimento. Então, a gente segue aí com bastante desinformação. Acho que essa é também uma grande dificuldade, né, para enfrentar isso. Agora, a gente falava antes dessa questão da vulnerabilidade, né, e a gente sabe que essa camada da sociedade, de fato, acaba, né, enfim, por conta dessa vulnerabilidade, se infectando, enfim, por N motivos, né? Mas acho que é importante a gente conversar a respeito deste perfil. Não sei se existe um perfil que, né, mais vulnerável, talvez, que acaba se infectando, ou todas as pessoas que são sexualmente ativas, por exemplo, deveriam estar atentas, porque eu acredito que doença não escolhe muito, né, Fernanda? Não tem nada a ver, né? A gente tem grupos prioritários elencados pelo próprio Ministério da Saúde. Sim. Né? São populações mais vulneráveis. Mas até então, assim, em Santo Ângelo, a gente não traça um perfil, né? A gente não tem como afirmar o grupo de pessoas. Não, a gente não tem isso e nem é legal, né, a gente fazer isso. Mas a gente tem, assim, em 2026, esse ano me chamou muita atenção os novos casos, que são de jovens, né? São jovens com menos de 30 anos. São pessoas que estão tendo novas infecções, né? E é um público, assim, que a gente precisa olhar. Alguns vêm mais desconstruídos em relação ao preconceito, que encaram de uma forma... Sim, é uma outra geração nesse sentido. Exatamente, né? Eu acho que isso vem no trabalho das escolas também, né?
Mas a gente tem um outro público que não aceita e que ainda me parece muito com aqueles mitos lá de 80, que foi quando surgiu o HIV. Sim. Então, esse ano, assim, a gente já tem esses casos e eles acompanham o Rio Grande do Sul e o Brasil. Nos índices. Uhum. Então, a gente tá comparando a curva epidemiológica do município, assim, tá muito parecido. E a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos maiores estados, né, de contaminação do HIV. E aí, Porto Alegre, a região metropolitana, ela concentra também um maior número de casos. Então, a gente, mais aqui pro interior, a gente trabalha muito forte isso. Sim. Né? O Rio Grande do Sul, ele é um líder de novos casos, mas esses casos, eles aumentam por preconceito. Sim. Porque a pessoa que trata, ela não transmite. Então, se todo mundo que tivesse uma nova infecção, né, tomasse o medicamento, a gente tem medicamentos muito bons, assim, simplificados, inclusive, o paciente toma 1 comprimido por dia. A gente conseguiria quebrar a cascata de transmissão e eliminar os novos casos. Entendi. Né? Então, é importante também a gente ressaltar isso. Sim. Existe como a gente quebrar essa cascata. Com todo mundo fazendo o tratamento, né? Tendo o diagnóstico precoce, não adoecendo. Buscando se informar, buscando tratamento. Agora, acho que um dos maiores mitos que a gente traz aí, tu falou dos anos 80, né? É essa confusão, né? De AIDS, HIV. Queria que tu falasse um pouquinho disso, dessas duas, da diferença dessas duas coisas. Esse termo, né, AIDS, é um termo, assim, que a gente usa nos casos em que a pessoa desenvolve a síndrome, né, que é uma síndrome da imunodeficiência. Ou seja, o paciente tem o vírus e ele adoece, né, por decorrência, que é um vírus que afeta o sistema imunológico da pessoa. Então, ela fica mais suscetível a outras infecções. Então, a AIDS, ela está associada à síndrome, ao adoecimento. O HIV, a pessoa que vive com HIV, ela não é doente. Tanto é que a gente nem usa mais aquele termo DST, né? Que era doença sexualmente transmissível. É infecção. É infecção, porque uma pessoa infectada não é uma pessoa doente. Sim. Né? Ela vive com vírus, mas ela tá indetectável, ela não transmite e ela não vai desenvolver a doença. Ela tem a mesma expectativa de vida de uma pessoa que não tem. Sim. Sem limitação, sem restrição. Com tratamento gratuito, com tratamento, Estado, acompanhamento. Os exames, as consultas, enfim. Tudo isso garantido, principalmente o sigilo, né? É importante a gente ressaltar isso, que mesmo a gente falando do estigma, da quebra do preconceito, a gente precisa respeitar o sigilo dos pacientes, né? Então, de maneira alguma, assim, isso é quebrado. Tanto é que nós, né, hoje a gente tem uma equipe, isso está muito presente, a questão do sigilo, do respeito, isso não é quebrado de forma alguma. Sim, importante. Gente, agora são 13h22, vou fazer nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho. Hoje eu tô recebendo aqui o Rodrigo Reis e a Fernanda Teichmann. Falei certo o seu sobrenome? Falei. Falando aí sobre prevenção, informação e fortalecimento da rede regional de atenção às ISTs, HIV e co-infecções. Sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar.
acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 26 minutos. A gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo aqui o Rodrigo Reis e a Fernanda Teichmann falando sobre prevenção, informação e o fortalecimento aí da rede regional de atenção às ISTs, HIV e co-infecções, sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que mudou quando a gente fala sobre HIV, né? Tu falaste antes sobre o diagnóstico, né, Fernanda, que tá lá disponível, né, nos postos de saúde, e hoje ele é bastante diferente do que há décadas atrás, né? Qual é a principal mudança? A principal mudança é que o resultado é rápido, né? Em 15 minutos tu já tem o teu diagnóstico. Então, o teste rápido, ele facilita bastante, porque um teste positivo, ele, né, em marcas diferentes, ele já confirma um diagnóstico. A gente tem um teste e um contrateste, que a gente chama. Então, em casos de positivos, e a pessoa já pode iniciar o seu tratamento, né? Ela já vai ser encaminhada e já vai ser iniciado o tratamento. Imediatamente, principalmente sem adoecer, sem sintomas, né? Então, isso a gente considera um ponto bem positivo, que é muito ruim quando a pessoa tem um diagnóstico já adoecida, por causa daquelas complicações, né? Como da imunidade. Então ela fica mais suscetível a outras doenças. Então o teste rápido, ele é assim, a principal uma novidade, assim, que não é tão novidade mais, mas que muitas pessoas não sabem. Sim. E principalmente livre demanda, né? Não deve ser uma barreira de acesso. Se a pessoa ela tem um interesse de testar, um desejo, ela deve ser acolhida para testagem. E atendida. Agora, uma coisa que a gente estava falando antes e que eu acho que é importante a gente reforçar, que, claro, quanto mais cedo esse diagnóstico acontece, maior a chance da pessoa conviver com aquilo, né? Ter aí qualidade de vida. E hoje uma pessoa com HIV, ela trabalha, ela estuda, né? Pode formar uma família, tem uma vida normal, né, Fernanda? Sim. Acho que é importante a gente reforçar isso, que nada, entre aspas, muda. Absolutamente Nesse caso, não. né? Não. A pessoa, durante o tratamento, então, é uma pílula por dia. Tu pode reforçar isso pra gente? Como que as pessoas levam a vida? O tratamento hoje, ele é muito bom, né? Então, assim, o cenário do Brasil, o Brasil é um dos países, né, com um programa mais estruturado. Então, a gente tem pesquisa em HIV, a gente tem medicamentos inovadores. Então, a simplificação é a entrada no SUS de um novo medicamento, que é um comprimido uma vez ao dia, sem efeitos colaterais, né? O paciente não tem efeitos adversos, não se sente mal usando. Fortalece a adesão, né? Do paciente tomar todos os dias. Isso também nos ajuda muito. Sim. Porque até um tempo os pacientes diziam que quando iniciava o tratamento era 18, 17 comprimidos ao dia. Sim, eu me lembro dessa época, né? Que era um monte de pílula. Isso. E passava mal. E a pessoa passava né? mal, tinha efeitos colaterais. Hoje a gente não tem mais isso. Sim. E o medicamento, ele é tão bom, assim, ele é tão potente que ele é capaz de detectar
né, de baixar essa carga viral muito rápido. Então, o paciente reestrutura, né, a saúde, assim, se reestabelece muito rápido, e a gente fala que o vírus fica dormindo ali. E ele fica dormindo por muito tempo, né? Sim. O que acontece é que a pessoa não pode interromper. Aí, a partir do momento que o medicamento não faz o efeito, aí o vírus acorda e pode acabar afetando a imunidade. Sim. Mas então o medicamento ele garante que o vírus está ali, mas ele está dormindo, não vai transmitir, né? Planejamento familiar. A gente recebeu no ano passado o selo prata, né, da eliminação da transmissão vertical. Então, as gestantes, elas não transmitem para o bebê. O Brasil também recebeu o selo de eliminação. Então, a gente não tem esse problema. Então, não nos impede de nada. Sim. Muito Agora, tu estava falando antes, no intervalo, aí, sobre essas ferramentas, né, de prevenção. Então, a gente tem hoje outros tipos de ferramentas, né, que estão disponíveis pelo SUS, além do preservativo, né, reforçando o que tu falaste antes também no intervalo, que o preservativo segue sendo o primeiro artifício, né, a primeira ferramenta, vamos usar assim, de prevenção. Mas tem essas outras que tu falou antes ali, tu tem como, por favor, reforçar isso pra gente, como que funciona? A gente segue uma mandala, né, tanto o Ministério da Saúde, quanto aqui no estado, a gente tem uma mandala de prevenção, que são várias faixas, né, várias estratégias que a gente chama na prevenção, na promoção, né, e no tratamento desses pacientes. E aí dentro dessa mandala tem a PrEP e a PEP, que são 2 medicamentos que são utilizados em situações diferentes, né. A PrEP é uma profilaxia pré-exposição, ou seja, a pessoa não tem o vírus, mas ela está dentro de um perfil de risco, né? Exposição sexual, às vezes não usa o preservativo, e ela tem o interesse de usar esse medicamento, né? Para garantir que ela não vai se contaminar com o HIV. Ela pode procurar o serviço, né? Vai passar por um atendimento, pelos exames, e vai iniciar o uso da PrEP. Então, uma pessoa que não tem o vírus e se programa para usar. E a PEP, ela é uma profilaxia também, mas ela é pós-exposição. Ou seja, a pessoa teve já uma exposição e ela precisa entrar com o medicamento para que não tenha essa nova infecção. E aí entram as exposições sexuais, mesmo que consentidas, sem uso do preservativo, os casos de violência, de abuso sexual, os acidentes com material biológico, né, quando acontece de um profissional se picar com uma agulha, ou um acidente de trânsito, pessoal da segurança pública às vezes também precisa usar. E aí é uma profilaxia também, um medicamento que se usa, mas ele tem um tempo, né? No máximo 72 horas, e a pessoa vai iniciar o uso do medicamento para garantir que não teve uma transmissão. Sim. E tudo isso, assim como o preservativo, o teste, tudo gratuito pelo SUS? Tudo gratuito pelo SUS. Sim. É só eu procurar um posto de saúde, enfim, um desses lugares aí da atenção primária. Que vai ser orientado sobre o uso da PrEP. Que, olha, o Suzão é sensacional, né, Rodrigo? Agora, assim, a região tem conseguido ampliar, isso a gente está falando de Santo Ângelo e região, né? Como que tem sido essa ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento, né? Visto que a gente tem todos esses desafios que a Fernanda trouxe de desinformação, de preconceito, enfim. A gente está numa crescente, eu acho. Eu sou suspeito, assim, porque eu tenho acompanhado bastante, né? E desde a implementação do serviço especializado aqui em Santo Ângelo, e do ano passado com o CRAIP, que daí chega um recurso maior, se estruturou maior, ficou uma equipe mais encorpada, né, na equipe, um tempo maior também de trabalho lá. E então a gente está conseguindo também esses municípios que estão aderindo a essa medicação, solicitação desse tipo de medicação. A gente está numa evolução crescente. Eu acredito que a gente até o final do ano aí, acredito eu, pela conversa que a gente teve como última CIR com os municípios aí, de ter uma adesão maior ainda. Então a gente tem 2 municípios já implementados, outros estarão colocando profissionais à disposição para a gente trabalhar, capacitar, né? Então a gente está conseguindo evoluir. Agora estava falando, agora me lembrei da questão de preservativo, né? Que a gente então vou usar a medicação e não vou usar o preservativo. Não, o preservativo ele vai te prevenir de outras infecções, né? Nós estamos falando
da profilaxia, tanto anterior ou posterior à exposição, que vai te possibilitar em algum momento usar, sim, claro, e todos deveriam que tenham acredito que estão nesse risco, evitem, né? Mas o preservativo ele evita outras, né? Outras infecções e a sífilis é uma das que a gente está preocupado. Hoje de manhã eu olhei, né, os dados, a Fernanda fez uma matéria agora, no fim de semana, para o jornal já, sobre isso, e a gente tem um crescente de sífilis, né? Sim, eu tô achando um absurdo isso. E a sífilis também congênita que passa pro bebê, né? E isso tem acontecido mais, o que nos preocupa é que tem acontecido mais no setor privado, quem paga de forma privada para o médico, né? Porque acredita que está sendo, né, um atendimento melhor ali. Realmente pode ser que em algum momento seja melhor, não é essa a questão, mas a questão é que na questão da sífilis não há um protocolo como no SUS há, que a gente tem meta, né, a cada trimestre fazer um teste, então isso é muito, muito raro acontecer no SUS, dessa transmissão pro bebê. Mas na rede privada tem acontecido. Ano passado a gente fez um ofício orientativo, educativo, né, e passamos para todos os profissionais, né, da rede privada principalmente, para que eles tivessem esse olhar, e podem até pedir para ir no posto e fazer o teste, né? A gente não é uma coisa que precisa, o profissional lá na rede privada tem que fazer aquilo lá. Ele tem, então, pode ir até o posto de saúde e fazer o teste, né? Testes rápidos, e precisa ser feito. E não tem sido feito, então, na rede privada não tem sido feito. A gente está preocupado e a gente está trabalhando também nisso, né? Então, tem evoluído, pessoal? Tem. Mas como sempre, cultura, né? Educação. Informação. A gente precisa estar sempre reforçando, né? E por isso é tão importante a gente vir, né, até o cafezinho, né? Espaço, nessa rádio que entra no carro das pessoas, na casa das pessoas, que a gente possa estar cada vez mais fortalecendo isso. Sim. Né? A casa é tua, né? Tu sabe disso. Agora, vamos falar desse protocolo da sífilis, porque eu vi a reportagem da Fernanda, vi muito rapidamente, vi no Instagram alguma coisa, e comentei até, assim, como assim que a gente tá depois de ter conseguido superar, né? Eu acho uma coisa impressionante a gente ter de volta doenças que a gente já tinha resolvido, tá? A gente já tinha colocado energia nisso no passado, já estava resolvido. E aí, por conta disso, desinformação, principalmente, a gente vê aí, né, a volta de doenças que, via de regra, já tinham sido erradicadas. Como que é essa questão do protocolo que o SUS faz no que diz respeito à sífilis e que todo atendimento médico de gestante deveria fazer, né? O pré-natal deveria seguir esse protocolo. Vocês, ou qualquer um dos dois que queira esclarecer. A sífilis é um problema, né? Enquanto eu falava do HIV, do cenário positivo, né? Do investimento, a sífilis, ela foge um pouquinho da curva, porque os casos têm aumentado. Enquanto a gente tem uma redução gradual dos novos casos de HIV, da sífilis a gente tem um aumento. Né? E quando a gente compara as duas, é meio lógico, né? Porque a sífilis a gente tem um tratamento, né, simples, rápido, eficaz, tem cura, é uma bactéria, inclusive, mas a gente tem os entraves, né, e, por exemplo, na gestante, né, que é a nossa preocupação, por causa da transmissão vertical e da sífilis congênita. No SUS, o protocolo é de testagem nos 3 trimestres, então a gestante ela vai ser testada no início da gravidez, na metade e no final. Então isso garante que mesmo que tenha uma infecção recente, ela vai ser diagnosticada em algum desses momentos. No privado, a gente perde um pouco desse controle, né, Rodrigo? Até porque não é compartilhado, então as informações elas ficam muito limitadas e a gente não tem como controlar. E muitas vezes a mãe chega na maternidade, teve uma contaminação, às vezes até na metade da gestação, e aí o diagnóstico é feito lá na maternidade. E aí, tardio, isso, né? Sim. Então, claro, tem tratamento, né, eficaz, sim, mas é uma coisa que não precisaria acontecer. E é uma das formas mais graves da sífilis, inclusive, é a congênita. Sim. Porque a criança tem sequelas, né? Sim. Então, o protocolo do SUS, ele tá bem estruturado. E esses casos de HIV, de sífilis na gestante, eles aumentam porque a pessoa testa. E, às vezes, quando a mulher não tá gestante, ela não vai até o posto para fazer o teste.
Então, isso também nos dá outro sinal, né? A testagem ali dentro de um protocolo, ela nos ajuda no diagnóstico recente, precoce, Claro. né? E com tratamento eficaz. Então, os casos realmente eles têm aumentado. Ano passado, a gente teve em torno de 61 casos até o mesmo período, e agora a gente está em 67. 68. Bastante gente, então, visto que é uma coisa tão clara. Não sífilis na população Na em Santo população Ângelo. geral. De que riscos a gente está falando, Fernanda, quando a gente fala de sequela para o bebê? A sífilis congênita, ela pode causar surdez, cegueira no bebê, né? Tem uma característica que a criança, ela nasce com essas sequelas. Claro que ela vai ser tratada, né? Essas são situações mais graves. Mas pode acontecer e óbito também da criança. É muito sério, gente. Isso é muito sério. São 13h40. Eu vou chamar nosso cafezinho aqui, nosso intervalo aqui no cafezinho. Hoje eu tô recebendo o Rodrigo e a Fernanda para uma conversa aí sobre prevenção, acolhimento e a importância da informação na promoção da saúde. Próximo bloco a gente vai falar sobre os avanços conquistados aí pela nossa região e os desafios dos próximos anos, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da Com ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica Com. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h45, a gente está de volta com o nosso cafezinho missioneiro. Hoje eu tô aqui numa conversa com o Rodrigo Reis e a Fernanda Teichmann sobre prevenção, acolhimento, né, informação na promoção de saúde. A gente vai saber um pouquinho agora desses avanços aqui na nossa região e os desafios aí quando a gente fala de prevenção, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Rodrigo, quando a gente fala
do trabalho da coordenadoria, né, aqui na região, quais avanços tu destacaria, assim, que a gente teve aí nos últimos anos, que tu acha que foram importantes, assim, nesse avanço desses números, né, que ao mesmo passo que a sífilis aí cresce, como a gente falou no outro, a gente tem um controle, né, quando a gente fala de HIV. Bom, eu acho que tem alguns avanços que eu acredito que são, além da implementação, e o grande avanço é a implementação dos serviços, né, do serviço especializado, e agora do CRAIP, que ele realmente é um serviço que também ajuda a trabalhar junto com o serviço especializado que também tem São Luís Gonzaga e São Borja, né? Então o CRAIP ele também dá suporte para esses outros 2 serviços. Então, que é legal essa integração também, esse é um grande avanço que a gente teve, né? Questão financeira, né? De um aporte financeiro de R$80 mil mensais pelo governo do estado, né? O estado entendeu o quanto isso é importante, estruturar serviços, né? E a gente tem um desafio grande, Dani, que se chama educação. Sim. Né? Então esse é um desafio que toda vez que eu vou falar de saúde, todas as vezes a grande barreira é a educação, tá? Porque a gente acabou de falar uma questão, eu estou no particular, lá, a gestante está tratando, se ela sabe que tem esse protocolo, quer dizer, se ela já recebeu essa informação, mesmo em qualquer lugar que ela esteja, qual é o ambiente, ela sabe que ela tem direito e que ela pode acessar. Quando a gente não consegue chegar à informação de qualidade, a desinformação, ela ganha espaço, né? Então a gente tem um serviço importante aqui, a gente tem um trabalho importante, a gente precisa o quê? Levar informação de qualidade. Então eu sou uma pessoa que sou muito fã do trabalho entre saúde e educação. São 2 potências que a gente vê muito durante a eleição, falar que a minha bandeira é a saúde, minha bandeira é a educação, mas aí tu vai conversar com alguns cidadãos que levantam essa bandeira, eles não entendem nenhum dos 2 assuntos, né? Daí é difícil, né? Ele tem uma bandeira de setores que ele não conhece, né? Então é preciso que cada vez mais a gente tenha essas 2 potências trabalhando juntos. Sim. Tá? Sim. Então a gente precisa, e quando a gente tem informação de qualidade, o preconceito ele fica menor, né? Ele perde a razão. Então nós temos que trabalhar isso. É basicamente a gente cada vez mais fortalecer, e na coordenadoria o que a gente tem é encontrado bastante a parceria com os municípios, né? Então eu sempre coloco assim que a gente tem tido no município, na região, assim, parceiros importantes, né? Municípios que entenderam, né, o que precisa que eles nos deem de informação, que a gente possa trocar e se apoiar mutuamente para que as políticas se desenvolvam. O governo do estado entendeu isso e tem implementado serviços novos. Aí a gente está botando o Teacole, tá, né? Outros serviços além do CRAIP. São serviços que o estado implementa com recursos do estado e que realmente faz esse entendimento do que o município precisa se fortalecer. O estado pode apoiar financeiramente, mas não vai assumir aquele serviço para ele, mas vai fortalecer aquele serviço e implementar e cada vez melhorar ele, né? Sim. Quando tu fala de educação, eu acho que qualquer pauta que seja relevante socialmente falando, ela perpassa a educação, né, Digão? A gente não tem como fugir disso. Como que tem sido esse trabalho com as escolas? Como que tem sido dentro da Secretaria de Educação? A minha regional aqui, que é a regional 12ª, são 24 municípios, eu tenho 3 regionais de educação dentro da regional minha de saúde, né? Então a gente trabalha bastante conversando com as coordenações, aqui em Santo Ângelo com a Rosa, né? Em São Luís e São Borja também. Então eu converso bastante quando tem alguma informação relevante, eu repasso a elas. E a gente tem um programa do governo do estado, chamado Programa Saúde na Escola. No Programa Saúde na Escola, muito assunto de saúde é levado para lá, para tratado lá, né? Nesse programa que tem metas, que tem, né? Então é bem interessante. Eu sei que quando a gente fala disso, às vezes os professores já estão com muita demanda, né? Eu entendo isso, né? Eu sou servidor também, sei como é que é. As demandas têm cada vez aumentado mais. Mas eu vejo que ela é tão relevante, tão importante, que a gente precisa guardar uma energiazinha para colocar lá, sabe? Sim. A gente tem que ter um foco naquilo ali, porque saúde e educação trabalhando junto, a coisa
começa a ter um outro formato e a gente vai ter gerações mais preparadas, com um olhar diferenciado, podendo cada vez mais se prevenir, né? Cuidar de si, cuidar do próximo, ter responsabilidade social, na questão de vacinas, por exemplo, que é uma questão que sempre bate, né? As pessoas acham que a vacina é uma coisa que para mim não dá nada, não vou vacinar, e é uma responsabilidade social, né, de cada pessoa, né? Porque tu não é só você, mas a pessoa que pode gravar com o vírus que tu vai transmitir, então é muito maior do que isso, então é preciso que todos trabalhem isso, né? Sim, então, juntos, né? Juntos. E espaços como esse que tu nos passa, né? Que tu nos dá, Dani, e é super importante. Então, toda terça, se precisar estar toda terça aqui, estaremos. E é bom trazer a Fernanda, porque a Fernanda conhece muito mais da área, né? Sim, eu adorei já. Quero que a Fernanda volte sempre aqui. Agora, a Fer, tu falou antes no bloco anterior sobre essa questão da eliminação da transmissão vertical. E a gente trocou uma ideia aqui no intervalo que eu acho que, com toda a delicadeza que esse tema exige, é importante a gente falar, porque essa questão do preconceito, né? Lá dentro do atendimento privado, então, daqui a pouco, né, não segue esse protocolo que a gente falou no bloco anterior, né, das 3... testagens, né, nos 3 meses ali, o quanto que isso, além de um pré-natal bem realizado, né, uma segurança lá para o bebê, vem ao encontro dessa eliminação, né, da transmissão vertical. E tem o Comitê Regional de Investigação da Transmissão Vertical, né, que atua, que faz parte dessa estratégia. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais de como que funciona esse trabalho e que a gente falasse também desse preconceito, porque se a mulher, ao ser abordada, né, esta mãe, essa gestante, ao ser abordada, e se ela se sentir incomodada, eu acho que esse a função nossa no cafezinho aqui, de esclarecer que, né, que não é uma ofensa tu fazer uma testagem para uma doença que a gente está vendo aí curvas acentuadas, né? Então, eu queria que tu falasse, que a gente falasse um pouquinho disso, Fer, desse trabalho do Comitê Regional. O trabalho do comitê é analisar esses casos, né? Entender uma situação de transmissão, por exemplo, de sífilis, fazer uma varredura, tudo que aconteceu nesse pré-natal e achar onde foi o erro, né? O que não um erro, assim, mas o que aconteceu para desencadear naquela situação. E a partir daquela análise, que é de vários profissionais, é um comitê multi, intervir. Bom, então se faltou testagem no 3º trimestre, a gente vai fortalecer o indicador e vai, né, então trabalhar em cima dos pontos fracos para que isso não aconteça mais, né? É o trabalho de investigação mesmo do comitê, olhar do início ao fim aquela gestação. E aí a eliminação da transmissão vertical, por exemplo, do HIV, eu sempre digo que ela é um trabalho da rede, né? Não é um trabalho do CRAIP, não é um trabalho só do posto, mas é um trabalho de várias mãos, né? Que começa desde o início da gestação, com o tratamento, com a testagem, com os exames, com as consultas médicas de enfermagem. Então é um trabalho em rede que a gente garante que aquela criança vai nascer em segurança e a gestante também, né, vai ter uma gestação. Então, é um trabalho de muitas mãos e muito importante. A gente conseguiu eliminar a transmissão vertical do HIV, né? A sífilis, a gente trabalha nessas vulnerabilidades, né? Em analisar o que aconteceu para que isso não se repita. Então, assim, eu acho que a gente tem evoluído também. É um trabalho de formiguinha, né? A gente vai analisando, mas a gente tem evoluído muito. E eu acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir também reduzir os números. Porque é isso, é falar sobre isso. E é importante, Dani, também, tudo que a gente falou aqui é muita informação, né? Às vezes falar desses temas, assim, delicados, a pessoa fica realmente com dúvida. Mas quem pode esclarecer? O profissional de saúde. Né? E tem muita informação na mídia. A gente vai, às vezes, muito pro celular, pra internet, né? Buscar uma resposta e, às vezes, não é a melhor orientação. Então, sempre em casos de dúvidas, do que pode usar, do que pode ser feito, procurar um profissional capacitado, né? A gente tem um profissional na rede, a gente tem os postos, a atenção primária que está aí, a ouvidoria. Eu também sempre falo muito na ouvidoria, né? Não gostou de alguma coisa, não tá legal, registra, porque através do registro nós, servidores, a gente tem um documento, né? E a gente consegue
Startar, né? Levar isso, né, pro gestor, né, e levar adiante. Então a gente tem, porque às vezes só a gente falando não é suficiente. Sim. Mas quando a gente tem um usuário, né, que vive aquela realidade, que documenta, é uma coisa positiva. Uma crítica. O SAI aí criado por conta disso, né? A demanda da PrEP foi uma ouvidoria. Sim. Né? Todo o caminho que tem, a ouvidoria, ela faz a gente comece a ver, olhar aquilo ali. Né? E até para o governo poder olhar e tipo, precisa botar recursos aqui, porque está tendo muita queixa. Não é só queixa também, eu digo, dúvidas também podem estar na ouvidoria. Claro. Né? Entende? Dúvidas que estão... Sugestões, apoio. Né? Sim. Então... a gente tem uma ouvidora regional, que é a Márcia Fosa, que ela diz que cada vez que eu venho na rádio aumenta o número da ouvidoria. E eu digo, que bom. Vamos montar uma equipe, daqui a pouquinho vai ter mais alguém te ajudando. Vai ter mais gente, exato, é por aí mesmo. Né? E a gente conseguir fortalecer isso para que a gente possa cada vez ter mais poder de criar política pública. Sim. Né? A gente está o SUS está sendo construído. Né? Sim. Seguimos construindo sempre. E às vezes a gente, nas nossas demandas, a gente não acaba vendo, né, o olhar do usuário. Né? Quem está de fora às vezes consegue visualizar uma situação e a gente está tão no automático ali com tantas demandas, então é positivo. Não, sim. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala de construção de sociedade, é disso que a gente está falando, né? De participação pública e de quem de fato é afetado positivamente, negativamente com as questões, enfim, de saúde, de educação. Agora sim, pra gente ir partindo já pro final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, na verdade, qual informação que vocês gostariam que todo cidadão que nos ouve agora, né, na nossa região, levasse dessa conversa para suas casas, tá? Como eu disse antes, né, já discutimos isso em casa, eu acho que as conversas em casa são muito relevantes, na escola, como tu disse, mas em casa a gente faz educação, né, Digão? Então, além da ouvidoria, eu quero que tu registre como que faz para acessar, queria que vocês deixassem essa mensagem para os nossos ouvintes. Fernanda pode falar. Não, a minha mensagem principal, né, é da questão do estigma, né, da gente se desconstruir, como eu falei antes. Então, a gente tá num trabalho de desconstrução de preconceitos e nada melhor do que a informação correta, né, informação de profissionais. Então, em caso de dúvida de algum sintoma, em qualquer situação deve ser procurado, né, tanto posto quanto CRAIP. A gente tem uma rede, né, que é capaz e que vai acolher e que vai atender o usuário. E a gente só combate todos esses estigmas, né, com a informação. Sim. Então, essa é a principal, assim, que a gente não se deixa num quadro de adoecimento por vergonha, porque não precisa ter. A gente precisa desconstruir a ideia de que ST, de que HIV é relacionado a uma coisa ruim. Não, é uma doença, sim, e deve ser encarado com respeito e a maturidade como qualquer outra. E tem tratamento. Tem tratamento, tem cura, ninguém vai mais adoecer, nem ficar ruim por causa de uma dessas condições. Digão. Eu acho que sim, reforçar, né, a questão da ouvidoria. Posso passar o 0800 aqui? Sim, 0800 6450 644. Tá? Depois eu vou deixar também. A gente vai ter um período agora que vai estar o Instagram da 12ª e o Facebook está suspenso, né, pelo período eleitoral. Então a gente suspendeu a semana passada. Vai ficar sem, mas busque informações, a gente vai mandar para a rádio, aqui tem sites, né, e tal. Então da ouvidoria é bem interessante. Mas, assim, dizer da importância de trabalhar sempre conjunto das pessoas da saúde, pensar sempre dessa forma, independente de partido político, de bandeira, sabe? Por exemplo, eu trabalho para o governo do estado, né? A Fernanda trabalha para o governo municipal. A gente tem uma interlocução seguida, a gente está trabalhando conjuntamente, né? Então, independe dessa questão de... eu digo sempre, a gente está chegando num período eleitoral, cara, vamos pensar em construção, né? Exato. De política pública, de trabalhar conjuntamente e de não ficar puxando bandeira para um lado para o outro, sabe? E virar a questões de saúde
ela não devia ter discussão política, porque é uma discussão que deve ser técnica. Exato. Pelas pessoas que trabalham na saúde. Ciência. É ciência, né? É comprovado, então não é uma discussão de minha opinião. Exato. Né? Então, que a gente possa fazer isso, a gente trouxe a evolução desses números da sífilis, a preocupação que a gente tem isso, e mesmo com a melhora na questão do HIV, da AIDS, a gente precisa sempre se prevenir, né? Sim. Se prevenir é isso, a gente continua com uso de preservativo, né? E com outras maneiras de buscar atendimento, mas não o silêncio e a desinformação só vai levar a adoecimento. Exato. Né? Exato. Então a gente precisa falar sobre isso. Não é um tabu, como disse a Fernanda, a gente não é pessoa não leve como... Falar em casa, né? Isso. Falar com os filhos, falar com um amigo, com um conhecido. Isso, sabe? Tira um tempo para falar de saúde em casa, né? Sem preconceito. Sem preconceito, sem isso. Exato. Vamos falar sobre isso, né? Preconceito mata em todos os sentidos, né, gente? Tem vacina da HPV também, fez resgate. Então tem muita coisa que a gente precisa olhar em casa e dizer, olha, vamos trabalhar todo mundo e vamos não adoecer, gente, né? A população... Se colocar na agenda, né, Digão? Eu gosto da ideia de se colocar na agenda. O dia que eu comecei a me colocar na agenda, né? Eu acho que minha vida começou a melhorar muito, assim. Verdade. Gente, obrigada. Obrigada mais uma vez pela presença. Digamos, sabe que tá as portas abertas sempre que vocês quiserem, né? Eu acho que é muito importante. Hoje nós reforçamos uma mensagem muito importante. Quando falamos em ISTs, HIV e outras infecções, a informação continua sendo uma das ferramentas mais eficazes de prevenção. Quanto mais cedo acontece o diagnóstico, maiores são as possibilidades de tratamento, qualidade de vida e cuidado. Meu agradecimento mais uma vez ao Rodrigo Reis e à Fernanda Teichmann por compartilharem conhecimento e por apresentarem o trabalho desenvolvido pelo Centro Regionalizado de Atenção Integral e Prevenção às ISTs, HIV e AIDS e co-infecções, pelo Serviço de Atendimento Especializado e por toda a rede regional de saúde que atende a nossa comunidade. Agradeço também aos nossos parceiros do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Kigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e hoje especialmente a Clínica Com. Nosso reconhecimento aí é uma instituição que acredita que cuidar da saúde também passa pela informação, prevenção e pelo acesso a um atendimento humanizado, porque promover saúde é, antes de tudo, cuidar das pessoas. Obrigada pela tua companhia, um beijo no coração, até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.